Olá, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, então vamos conferir, as atividades de ontem, começando da página 70, onde nós falamos sobre condutibilidade térmica, quais são os condutores, os melhores condutores de calor. Quando a gente fala da palavra térmica, nós estamos falando em relação ao calor, à temperatura. Bom, então temos aí uma pergunta e temos uma imagem de um banco. Tem assim: agora, pense em outras situações que envolvem calor. Esse banco de jardim ao lado é fabricado com madeira e metal. O que poderia acontecer se a parte feita para as pessoas sentarem fosse de metal? Bom, então o banco feito de madeira e metal, está aí a imagem, a foto. Bom, então aí o caso do banco, ficasse exposto ao sol, o metal esquentaria e as pessoas não poderiam sentar-se nele sem o risco de queimaduras, Então, teríamos que ter esse cuidado. Se é um banco de praça pública e vai ficar exposto ao sol, então ele não deve não deve ser feito de material que tenha uma condutibilidade térmica muito grande, como no caso o ferro, Bom, vamos lá para a página 71. Também nós temos mais uma questão sobre flutuabilidade. Bom, vocês puderam fazer, algumas experiências e aí na primeira questão diz assim: se colocarmos em um recipiente com água um bloquinho de madeira com a mesma forma e o mesmo tamanho de um bloquinho de massa de modelar, você acha que eles boiam ou afundam? Bom, se possível, faça essa atividade com os colegas. O que foi que vocês colocaram? O que vocês acham que pode acontecer aí nesse caso? Vai afundar ou vai boiar? Vocês fizeram a experiência? Bom, então, observe como já está aí na amostra, desenha a água e os dois objetos que poderiam boiar ou afundar. São do mesmo tamanho, só que são de materiais diferentes, tá? Bom, a resposta está logo atrás, na página 72. Vamos ler a resposta? Bom, antes da gente ler a resposta, a gente pode também analisar e observar, tá bom? Que tem, mesmo que seja do mesmo tamanho, mas é de material diferente, o que acontece? Se a gente colocar esses dois objetos, eu tenho certeza que um deles vai boiar e o outro vai afundar. Por que isso acontece? Bom, é o que afunda tem densidade maior, que a da água. E o que boia tem densidade menor. Tá certo? Ou seja, pesa menos do que a água e o outro pesa mais do que a água. Falando assim, para que vocês possam entender. Bom, então aí na página 72, nós temos aí, ao colocarmos cubos, de mesmo tamanho na água, o cubo de madeira boia e o de massa de modelar afunda. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não importa o formato. Eu posso botar 10 objetos do mesmo formato para testar, para boiar. Mas o que vai boiar vai ser o quê? Vai depender do material, Bom, nesse caso, foi a densidade do material que interferiu na flutuabilidade do objeto. Os materiais com densidade maior que a água afundam, Como vocês perceberam ontem, como a bolinha de gude, a lapiseira de metal, o apontador, de metal, deixa eu ver o que foi mais, as borrachinhas, elas afundaram, independente do tamanho e do formato, não foi? Volte à página 64, verifique se você considerou ao responder
A pergunta de Juliana, que é o equipamento usado na piscina, flutua por causa do material de que é feito. Né? Nós já falamos sobre isso ontem. Bom, na questão de número 2. Com base nessa informação, observe a fotografia e complete a frase. Nessa mistura de água, temos água, óleo e areia. O material menos denso é quem? Quem foi que está em cima? É o óleo. E o mais denso é a areia. Não é isso? Bom, o terceiro, observe a fotografia abaixo e responda as questões propostas. Olha aí o que é que nós temos aí na fotografia, na mão do personagem aí. Letra A. De que material são feitas essas peças? Bom, aqui ela está brincando, né? Então, é uma massa de modelar, né? Está modelando. B. O que acontecerá com as massinhas se colocarmos em um recipiente com água? Vão afundar ou flutuar? Quem ainda não fez essa experiência, se tiver alguma dúvida, compra um pacotinho de massa de modelar e faz em casa as experiências. Justifique sua resposta. Bom, então, como todas as formas são feitas do mesmo material, algumas podem afundar e outras, né, flutuar. Vão depender da forma de cada uma delas. Certo? Bom, então, a gente finalizou aí a primeira parte. Aliás, finalizamos a correção e temos aí na página 73, né, para saber mais, ou seja, uma parte de curiosidade. Onde fica o Mar Morto? Vocês sabiam que existe o nome de um mar que é morto? Pois é. Bom, fica lá no Israel, né, em Israel. Temos aí a imagem de um mapa político para que vocês possam ver a localização desse mar. Por que será que ele recebeu esse nome? Bom, então vamos ler o texto para a gente descobrir o porquê que ele recebeu o nome de morto. Bom, o lago Asfaltrite, mais conhecido como Mar Morto, fica no interior da Palestina, Oriente Médio. Ele é alimentado pelo Rio Jordão. Apesar de ser chamado de mar devido à quantidade de sal na água, é um lago estreito e alongado, com 82 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. É o ponto mais baixo da Terra. Fica 417 metros abaixo do nível do mar. Bom, dizem que as pessoas, né, quando vão tomar banho lá nesse mar, as pessoas não afundam. Por que será que as pessoas não afundam? Então, vamos continuar lendo o texto para a gente descobrir o porquê. Muito sal. Bom, como a região onde o Mar Morto está é muito quente e seca, a quantidade de água que evapora dele é maior do que a que chega por meio da chuva e do Rio Jordão. Por isso, ele tem a maior concentração de sal em água do mundo. A quantidade de sal presente no Mar Morto não deixa as pessoas afundarem. A água fica mais densa do que o nosso corpo, que acaba boiando. Então, por isso que ele é chamado de Mar Morto. Né? Nada mais nele sobrevive. A quantidade de sal nele é tão grande, mas tão grande, que ele perdeu a sua densidade. E aí não afunda. Tudo que vai nele não afunda, porque tem muito sal. Então está aí, né, o porquê que ele é considerado Mar Morto. Porque a sua densidade é maior do que a densidade do nosso corpo. Que nome é esse? Bom, tanto sal não permite a sobrevivência de quase nenhum tipo de vida. Os países que chegam pelo Rio Jordão, por exemplo, morrem ao entrar em contato com a água do Mar Morto. Né? Os peixes, aliás. Bom,
Então, daí vem o nome morto. Os únicos seres vivos que sobrevivem por lá são algumas bactérias. Bom, para vocês verem como as bactérias são resistentes, né? Nem o mar morto consegue acabar com elas. Bom, então depois dessa curiosidade, eu quero que vocês respondam a página 74, tá certo? E aí nós iremos falar na próxima semana sobre outras sensações. Então, tchau, tchau. Tenha um bom final de semana, um bom descanso e até a nossa próxima aula. Um beijão a todos.